autor que vamos conversar sobre ele hoje publicou 10 romances, 200 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Ele é um escritor carioca e ele é comparado ao Shakespeare de tamanha grandeza de tantas obras que ele publicou e também de como ele conseguiu brincar com diversos gêneros literários. Estamos falando de Joaquim Maria Machado de Assis. Mas hoje não vamos falar dele inteiramente. Nós vamos falar sobre o livro Contos Fluminenses, que está presente em diversos livros de contos do Machado de Assis. Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, esse é o canal Livros Meus Mimos e, como vocês viram na introdução, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco do Machado de Assis. Bom, antes de falar sobre o Machado, eu queria comentar com vocês que, caso você seja novo aqui no canal, você talvez não saiba, mas eu não estou muito acostumada com a escrita do Machado. Eu li pouquíssimos clássicos nacionais. Eu li o Vidas Secas recentemente, eu vou deixar linkado aqui. Mas o Vidas Secas a gente pode considerar um clássico mais recente, né? Ele completou 70 anos, 70 ou 80 anos esse ano, se eu não estiver enganada. Não, foi em 2018. E ele fez, foi 82 anos que ele completou em 2020. E assim, um pouco empolgada com a escrita do Graciliano Ramos, né? Eu tava lendo clássico, eu falei, gente, quero ler mais clássicos nacionais. Eu tinha ganhado de Natal um livro enorme de contos do Machado de Assis. E eu falei, por que não começar a ler Machado de Assis? Bom, eu comecei a ler então o livro Contos Fluminenses, presente nesse livro do Machado. Ele, na verdade, tem uma jacket, que é branquinha aqui, mas ele tem todos os livros de contos do Machado, que é o Contos Fluminenses, Histórias da Meia-Noite, Papéis Avulsos, Histórias Sem Data, Várias Histórias, Páginas Recolhidas, Relíquias de uma Casa Velha e Contos Inéditos. Bom, esse vídeo eu não vou falar do livro todo, porque eu li apenas o Contos Fluminenses, que eu achei melhor dividir os contos para mim também não ficar atropelando tudo. Então, eu li o Contos Fluminenses, que foi lançado em 1870, a primeira publicação dele. E assim, ele é composto por 7 contos. Para quem não me segue no Instagram, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Nessa primeira semana de agosto, do dia 1º de agosto ao dia 7, eu fiz um especial Semana Machado de Assis. E a cada dia da semana eu postei a resenha de um conto do Machado. Então, eu comecei com Miss Dollar, que é um conto divertidíssimo, o primeiro conto do livro. E o Miss Dollar vai contar a história de uma cachorra que some, que é a Miss Dollar, e um cara apaixonado por cachorra acaba encontrando ela, e ele adota ela, e ele fica muito feliz. Só que no dia seguinte, no jornal, aparece a família dela procurando essa cachorra. E a história vai começar a se desenrolar a partir daí. Eu não vou dar muitos detalhes sobre a história, caso você se interesse. Eu fiz umas resenhas um pouco mais completas no Instagram, mas eu vou citar só um pouco do que se trata cada conto para despertar o interesse de vocês em ler, porque qualquer coisa que eu falar, eu posso entregar demais do conto e aí vai perder a graça ao vocês lerem. Mas eu já posso falar uma coisa, eu sempre achei que ler Machado de Assis era difícil, como eu disse no início do vídeo, eu não li Dom Casmurro, eu não li o Memórias Póstumas de Brás Cubas, Helena, eu não conheço, assim, não te conhecer, mas eu não li os romances do Machado. E o meu primeiro contato com o Machado, na verdade, foi num conto que ele escreveu, que é A Causa Secreta, presente no livro de contos clássicos de terror. Eu já fiz resenha no canal, que eu li esse livro no ano passado, no especial de terror. E assim, foi o meu conto preferido daquele livro. Eu vou deixar linkado aqui a resenha que eu fiz do Contos Clássicos de Terror. E aí, eu fiquei muito animada e eu falei assim, não vou ler os romances do Machado primeiro, vou começar pelos contos. E foi exatamente por isso que eu comecei com Contos Fluminenses. Então assim, se você não leu Machado de Assis ainda, fica a minha sugestão, comece pelos contos. Machado de Assis não é tão difícil como a gente coloca na cabeça que é. Eu sempre achei que eu ia ficar descabelando quando eu entender bulufas do que o Machado estava escrevendo. E não, eu consegui entender muito bem e eu fiquei muito feliz em realizar essa leitura. Porque eu sempre achei que os livros do Machado, os contos, a escrita do Machado seria cansativa, seria aquela coisa arrastada, e não foi. Eu li esse livro, o Contos Fluminenses, eu li ele muito rápido. Eu, assim, me apaixonei com as histórias, eu me envolvi muito com os personagens e eu tô completamente apaixonada por Machado de Assis. Eu tô louca pra ler os outros livros do Machado de Assis.
Mas continuando, né? Eu tava falando do Miss Dola. Aí o segundo conto, ele é o do Luiz Soares. O Luiz Soares, ele vai girar em torno do nosso protagonista, que é o Luiz Soares, que é um cara que ele gosta muito de jogatina, ele fica acordado durante a noite e dorme durante o dia. Ele conseguiu uma grande herança, mas um belo dia ele descobre que ele tá pobre. E aí a gente vai ver esse dilema, o que ele vai fazer agora? Que ele não sabe trabalhar, ele não tá acostumado com o trabalho, ele meio que não tem uma profissão. O que ele vai fazer da vida dele? O terceiro conto é A Mulher de Preto, que foi um dos meus contos preferidos. A Mulher de Preto é um conto muito divertido, muito legal. E o tempo todo o Machado, ele levanta questões muito interessantes, como amizade, fidelidade e até mesmo caráter, em relação a caráter. Então, assim, foi um conto incrível. O A Mulher de Preto vai contar a história de dois amigos, e os dois meio que se conhecem no início do conto, e você vai descobrir alguns segredos que envolvem essa amizade. Eu não posso falar muito desse conto porque ele é incrível, vocês têm que ler esse conto, sério. O próximo conto é O Segredo de Augusta. Eu nunca achei que eu ia rir tanto com o conto do Machado como eu li com O Segredo de Augusta. O Segredo de Augusta, como ele conta, né, como diz o nome, ele se trata sobre o segredo da Augusta. E assim, a Augusta era casada, era uma mulher muito bonita, ela tá na faixa dos seus 30 anos, ela casou com 15, ela teve a filha dela, ela casou com 14 e teve a filha dela com 15 anos. Só que assim, a Augusta, ela é uma mulher muito bonita, a filha dela não é tão bonita quanto ela, que tá com 15 anos agora. E assim, ela e o marido dela não tem uma vida muito amorosa, podemos dizer que não existe mais paixão e tudo. E ele começa a desconfiar que ela tem um segredo, mas ele não sabe o que é. E eu desafio você, leitor, a descobrir qual que é o segredo da Augusta, porque eu fiquei matutando aqui qual que era o segredo e eu não consegui descobrir. E quando o Machado declara qual que é o segredo, eu achei assim incrível, foi uma coisa que eu não consegui pensar. E eu achei um conto muito divertido, muito assim, nossa, eu me envolvi muito, eu gostei muito de conhecer a Augusta e eu achei muito legal como que a história conseguiu se desenvolver, o desenrolar inteiro foi muito, muito interessante, vale muito a pena. O próximo conto é o Confissões de uma Viúva Moça. Talvez seja o conto que eu menos gostei da coletânea, mas não é um conto ruim. Ele é um conto gostoso, mas ele é um conto, na minha opinião, ele é um conto muito triste, sabe? Porque ele fala de desilusão. Não vou especificar qual, mas vocês mais ou menos já vão imaginar. Ele fala sobre uma desilusão muito grande, sobre decepções, e ele é um conto profundo, ele é muito intenso, mas ele é muito triste. Então, assim, não que ele seja ruim, ele não é ruim, mas como eu li esses 4 contos primeiro, eu tava nessa vibe de ler coisas divertidas, engraçadas, foi meio que uma queda, assim, na hora que eu me peguei já num conto bem triste, eu fiquei meio... Nossa, ele saiu de um gênero para outro totalmente diferente. Mas é muito gostoso ver, quando você para analisar os contos, as histórias separadamente, como que o Machado consegue desenvolver cada história sem remeter uma a outra, sabe? Ele não interliga elas, ele não deixa fragmentos assim. Ele consegue fazer as histórias independentes e de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma que não fique cansativo pro leitor, que não fique chato, que o leitor não fique lendo, tipo, não tô entendendo nada do que tá se passando aqui. Ele consegue entender, ele consegue se conectar e ele consegue gostar daquela história, daqueles personagens e se envolver por tudo que tá acontecendo ali. E eu me envolvi muito com a protagonista do Confissões de uma Viúva Moça e exatamente por isso eu fiquei meio assim... Toda a dor que o Machado retrata, eu meio que senti e foi muito profundo, foi muito intenso pra mim. Mas é um ótimo conto. Aí nós temos os 2 últimos contos, que é o Linha Reta e Linha Curva e o Frei Simão. Linha Reta e Linha Curta, eu acho que é o maior conto da coletânea. Ele é muito, muito, muito bom. Ele vai contar a história de um cara, me fugiu o nome dele. Ele tá visitando um casal de amigos que é recém-casado e ele não acredita em amor, em casamento, nessas coisas. Ele não acredita muito nisso, não. Porque ele sofreu uma desilusão amorosa e tal, e ele meio que tá vacinado, sabe? E aí, a mulher, né, do amigo dele lá que ele foi visitar, ela apresenta ele pra uma amiga
E aí a amiga dela fala, ah, ele não acredita em amor em casamento, eu vou mostrar pra ele. Ele vai ficar caidinho por mim. E a partir daí que a história vai se desenrolar, sabe? Eu não estou dando spoilers, eu estou contando a premissa dos contos. E assim, é um conto muito bom. O final ele é surpreendente porque eu achei que o Machado ia para um caminho, ele acabou indo para outro. Mas ele é um conto muito gostoso, é um conto muito divertido. Ele é um conto como os anteriores, muito envolvente, vale muito a pena ler. E ele tá entre os meus preferidos dessa coletânea porque eu me diverti demais, né, desse livro. E o último conto, que é o Frei Simão, ele conta a história do padre, né, o Frei Simão, e ele tá ali, ele tá nos últimos momentos dele, ele meio que tá morrendo, ele tá muito doente e tudo. E aí, quando ele morre, o pessoal que mora com ele encontra, tipo que pedaços de diários dele jogado assim, e o pessoal do monastério começa a ler o que tá nesses diários, nessas cartas. E aí nós vamos conhecer a história do Frei Simão, que é uma história triste, intensa, profunda e assim, nossa, é uma história muito envolvente. É uma história que te dá raiva, mas que você a vontade que o leitor fica é de entrar dentro do livro e falar, e conversar com o Frei Simão e falar assim, por favor, não faz isso, por favor, vamos pensar aqui direito. É um conto incrível. Olha, eu acho que eu já falei incrível umas 20 vezes nesse vídeo, mas o Contos Fluminenses foi um ótimo livro, foi uma ótima porta de entrada para o Machado. Como eu disse, né, eu já tinha lido A Causa Secreta. Eu não sei se ele está presente no Papéis Avulsos ou se é no Várias Histórias. Eu acho que é no Várias Histórias. O A Causa Secreta foi um dos meus contos preferidos que eu li no mês do terror do ano passado. O Contos Fluminenses eu não sei eleger o meu conto preferido, porque o Miss Dollar foi muito divertido. O Segredo de Augusta eu adorei. O Linha Reta, Linha Curva, que agora eu acho que é esse o nome mesmo, eu achei incrível. O Frei Simão, me envolvi demais. Os contos do Machado são muito divertidos e eles me despertaram a vontade de ler os romances dele, de ler todos os contos, de ler todas as crônicas, de ler tudo que o Machado já escreveu. Então, assim, caso você não tenha lido Machado, sugiro, indico fortemente, leia os contos. Ah, Jéssica, eu não quero começar com Contos Fluminenses, eu gosto de terror, leia A Causa Secreta. E depois você lê o Contos Fluminenses. Eu indico fortemente, eu acho incrível e tenho certeza que você vai adorar. Gente, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo qual é o seu romance preferido do Machado, caso você já tenha lido, ou o seu conto preferido do Machado de Assis. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, dê um curtir, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e um grande beijo, tá bom? Tchau, gente!